Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do desenvolvimento em Omni Studio. Dá pra pensar nisso como uma jornada, sabe? A gente vai desde a planta de um arquiteto até a caixa de ferramentas de um mestre construtor. Bora começar! Sabe, tem uma pergunta que paira na cabeça de muita gente no universo Salesforce. Como é que a gente constrói experiências digitais que são realmente poderosas, mas sem se afogar num mar de código super complexo? É um desafio e tanto, né? Encontrar esse equilíbrio entre poder e simplicidade. E é aí que entra o Omni Studio com uma resposta que, olha, é bem direta e elegante. Uma abordagem low-code super poderosa. A ideia aqui é bem simples: dar poder para criar interações e experiências digitais incríveis, mas com o foco total na lógica de negócio e não tanto em ficar quebrando a cabeça com a sintaxe do código. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. Primeiro, vamos entender a mentalidade de design do Omni Studio. Depois, a gente passa pelas melhores práticas para ter sucesso. Em seguida, o conhecimento técnico essencial. E para fechar, vamos abrir a caixa de ferramentas do desenvolvedor moderno. Vai ser um tour bem completo. Ok, vamos lá. Primeira parte, a mentalidade de design do Omni Studio. Gosto de chamar isso de a planta do arquiteto. Por quê, né? Antes de sair construindo qualquer coisa, antes de colocar um único tijolo digital, a gente precisa de um plano. E um plano bem sólido. E essa mentalidade se apoia em 3 pilares que são, assim, essenciais. Primeiro, o mapeamento de processos. A gente precisa visualizar como os dados vão fluir. Segundo pilar, Design Thinking. Isso é fundamental para colocar quem vai usar a solução no centro de tudo. E por último, a mentalidade de desenvolvedor, que é basicamente pensar de forma lógica, sistemática para resolver problemas, mesmo num ambiente que é low-code. Beleza, agora que a gente já tem a planta, vamos para a segunda parte, as melhores práticas para o sucesso. Eu chamo isso de o código do construtor. Pensa só, se a mentalidade é a planta, as melhores práticas são as regras da construção, aquilo que vai garantir que a nossa estrutura seja forte e, claro, durável. E aqui, o ponto principal é o equilíbrio. A orientação é bem clara, sabe? Sempre que possível, comece com os componentes padrão. Agora, se a personalização for realmente inevitável, a regra é manter o código o mais enxuto e genérico possível. É essa mistura, essa abordagem híbrida, que vai facilitar a vida lá na frente na hora da manutenção. Ah, e claro, uma coisa básica, mas super importante: ter um padrão de nomes consistente para manter tudo organizado e fácil de entender. E olha só essa citação, que resume perfeitamente um princípio fundamental. A gente tem que construir pensando no futuro. Não é só resolver o problema de agora, sabe? A questão é criar componentes com uma lógica que seja reutilizável, que possa ser aproveitada em várias outras situações. Isso é pensar de forma escalável. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? É simples. Seguindo essas práticas, o resultado são aplicações mais rápidas e, o mais importante, muito mais fáceis de atualizar e de manter. Isso economiza um tempo precioso, evita muita dor de cabeça e garante que as soluções continuem funcionando bem por muito tempo. Certo. Agora vamos para o nosso conhecimento técnico essencial. Mantendo a nossa analogia, se a mentalidade é a planta e as práticas são as regras da construção, agora a gente vai falar das matérias-primas, ou seja, as tecnologias que são a base de tudo que a gente constrói. E uma das grandes sacadas do Omni Studio é que ele foi construído em cima de tecnologias web que, olha, a maioria dos desenvolvedores já conhece. A estrutura dos componentes é HTML, o estilo CSS, os dados vêm formatados em JSON e são buscados do Salesforce com SOQL, e tudo isso é manipulado pelo DOM. O resultado de tudo isso, a curva de aprendizado acaba sendo muito, mas muito mais suave. E chegamos à nossa última parte. Agora é a hora de abrir o kit de ferramentas do desenvolvedor moderno, ou como eu gosto de chamar, as ferramentas elétricas. É aqui que a mágica acontece, onde a gente abre a caixa e pega os instrumentos que vão transformar a visão do arquiteto em realidade. Então, o que tem dentro dessa caixa de ferramentas? Bom, a gente tem os Lightning Web Components, que são a nossa base. Para o design, temos as guias de estilo, tanto do Salesforce quanto do Newport. Para automação, a gente conta com a poderosa interface de linha de comando, a CLI, e, claro, a nossa bancada de trabalho, o Visual Studio Code. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Começando pelos Lightning Web Components, os LWCs. Eles são basicamente a fundação para construir qualquer interface de usuário customizada.
Na verdade, tanto os FlexCards quanto os OmniScripts são, na sua essência, LWCs. E é isso que faz com que eles sejam tão leves, tenham uma performance tão boa e estejam sempre alinhados com os padrões mais modernos da web. Depois temos o Salesforce Lightning Design System, o famoso SLDS. Pensa nele como nosso guia de estilo oficial. Ele dá todos os recursos que a gente precisa para que as nossas interfaces tenham aquela cara, aquele visual consistente da experiência Salesforce Lightning. Isso garante não só coesão, mas também uma ótima usabilidade. Já o Newport Design System é uma ferramenta um pouco mais especializada. Ele é um framework de CSS feito sob medida para personalizar o estilo dos componentes do OmniScript. Com ele, dá para aplicar as diretrizes de uma marca, por exemplo, diretamente lá no designer. Agora, a Salesforce CLI, essa é a nossa ferramenta de poder para automação. Ela simplifica e muito o desenvolvimento. Com ela, a gente consegue gerenciar ambientes, sincronizar código, implantar componentes, tudo direto da linha de comando. Para ter um fluxo de trabalho eficiente, ela é simplesmente essencial. E para fechar o nosso kit, o Visual Studio Code, ou só VS Code. Ele é, sem dúvida, o editor de código queridinho dos desenvolvedores Salesforce. É nele que a gente estende as capacidades do OmniStudio, criando LWCs customizados, e é onde a gente gerencia todos os metadados. É a nossa bancada de trabalho, o nosso QG. Então, a gente viu tudo, né? A planta do arquiteto, as regras do construtor, as matérias-primas e as ferramentas elétricas. Tá tudo na mão. Agora, com todo esse poder, a única pergunta que realmente fica no ar é: o que a gente vai construir a seguir?